A propósito do Dia Internacional da Mulher, houve uma comentadora, não sei se é uma comentadora recorrente, mas que pelo menos teve um espaço de comentário a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se chama Maria, foi do programa do Observador, e fez uma grande intervenção, no meu entender, em relação a um artigo do Público, porque o Dia Internacional da Mulher aparentemente está colonizado pelas mulheres de esquerda, e isso é preocupante, desde logo porque as mulheres de esquerda, enfim, tendem a querer dizer que as mulheres são todas iguais e todas as escolhas de vida, ideológicas, políticas, o que quer que seja, são igualmente válidas, mas depois a celebração do Dia Internacional da Mulher só é feita consoante os alegados feitos das mulheres de esquerda, porque as mulheres de direita nem sequer merecem uma menção. Ainda me lembro da Rita há uns tempos atrás, já há uns meses valentes, talvez há um ano ou dois, ter tido um debate intenso com Inês Sousa Real, em que basicamente Giorgia Meloni tinha vencido eleições de forma esmagadora e não mereceu qualquer referência da grande feminista Inês Sousa Real. Bem, sei que ideologicamente são diferentes, mas estamos a falar de uma das primeiras ministras mais bem-sucedidas da Europa. Vamos ouvir este comentário que eu achei muito bom e vamos fazer também uns comentários. No dia 8 foi o Dia da Mulher, no domingo, e o Chega, eu vou ler para quem não nos consegue ver, resolveu colocar um artigo que se chama Política de Género, como o Chega usa as mulheres contra a igualdade. O que é que o Público fez aqui? Foi buscar um estudo de uma rapariga, uma aluna de 23 anos, que foi orientada por uma antiga secretária de Estado do PS, a orientadora de tese, para dizer que o Chega, no fundo, eu vou resumir porque aquilo é uma coisa muito grande, muito maçuda, para, no fundo, passar um atestado de incompetência às mulheres de direita. Ou seja, o que é que o Público diz? Diz, as mulheres de direita, o Público e este estudo sim. As mulheres de direita são umas tontinhas que são usadas pelo André Ventura e pelo seu partido como fantoches para fazer uma coisa que elas chamam o femonacionalismo. Isto é aquelas palavras que... Este enorme estudo, muito bem feito, academicamente, pegou em 18 deputadas do Chega e analisou o discurso de duas delas. Que foi a Rita Matias e a Cristina Rodrigues. A crítica que temos de fazer é ao Público como é que no Dia da Mulher se passa um atestado de incompetência a que uma mulher que seja do Chega ou seja de direita é um fantoche do partido. Antes de ouvirmos a segunda parte, eu acho ótima esta intervenção. Eu confesso que não tinha visto o artigo no Dia Internacional da Mulher. Tendencialmente estes dias acabam por me passar ao lado, não por ser da mulher, porque o Dia do Homem também me passa ao lado, porque, enfim, não me lembro das datas, confesso, sou péssimo com datas e são, tirando as datas mais emblemáticas para o país, portanto o Natal, etc., há um conjunto de datas que me passam ao lado e o Dia do Homem igualmente. Portanto, não se zanguem comigo que não tem a ver com ser o Dia da Mulher ou do Homem, eu não me lembro de nenhum dos dois, portanto, no fundo, é um bocadinho isso. Agora, esta ideia de que as mulheres de direita são manipuladas pelo André Ventura, eu acho que é uma narrativa que tem sido aplicada à sociedade portuguesa como um todo. Ou seja, basicamente o que é dito genericamente é que, e aliás a narrativa das sensações é a maior evidência disso, é que há um conjunto de problemas apontados pelo André Ventura que não existem. E como não existem, na verdade, eles são problemas criados pelo próprio André Ventura e as pessoas que seguem, enfim, essa visão de mundo e que observam esses problemas e que os reconhecem como uma realidade, são provavelmente pessoas que foram hipnotizadas por André Ventura, porque o André Ventura pegou num relógio e fez assim, e portanto, um relógiozinho daqueles que são utilizados para a hipnose, e depois as pessoas no dia a seguir acordaram e disseram assim, caramba, se calhar em Portugal existe um problema da imigração. Não é assim que funciona. Foi um conjunto de problemas que o establishment político decidiu ignorar durante vários anos, e o primeiro partido que decidiu não ignorar esse problema hoje em dia tem um monopólio sobre o tema, porque qualquer pessoa que fale de forma mais vingada sobre a imigração fica automaticamente conotado ao Chega, que é coisa que o PSD de certa forma não quer fazer. Por outro lado, a ideia de que as mulheres à direita são tontinhas e portanto, que como pensam à direita não têm o direito a existir. Eu acho isso é uma estupidez de todo o tamanho, e olhando para as ideias que a esquerda defende ao dia de hoje, eu acho literalmente que a esquerda radical promove agendas anti-mulher.
E, portanto, dou o exemplo da imigração islâmica, que são bastante permissivos, e o que nós sabemos é que há países nórdicos que têm estatísticas bastante claras, onde temos estrangeiros sobre-representados na criminalidade sexual. E, como sabem, a criminalidade sexual é tendencialmente mais sofrida, digamos assim, por mulheres. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que, por exemplo, nos países nórdicos, e falo em concreto da Suécia, nós sabemos que há um conjunto de pessoas que têm trazido um número de violações muito maior para esses países, e isso é olhar para as estatísticas nos países que têm razis. Nos outros países pode-se chamar outra coisa qualquer. Aqui chama-se Relatório Anual de Segurança Interna. Não se deve chamar uma coisa muito diferente na Suécia, não sei o nome, confesso, mas demonstra que há uma sobre-representação de estrangeiros nas violações. E o que é que nós dizemos sobre isso? O que é que as mulheres da esquerda radical têm a dizer sobre isso? Não têm nada a dizer sobre isso. Ainda vão a dizer que os dados são racistas e que o Estado é estruturalmente racista, como sabem. Mas enfim, vamos ouvir a segunda parte e já acrescento mais uns pontos. E as pessoas que votam, as mulheres que votam no Chega, são outros fantoches. Porque estas 18 deputadas que lá estão, diz o público, só servem para atrair as outras tontinhas das outras mulheres que lá estão para irem votar no Chega. O público acha que as mulheres de direita não sabem o que é que querem, não sabem o que fazem, e conseguiu fazer um artigo muito, muito, muito machista. O outro artigo está exatamente ao lado, que fala portugueses ciganos, 4 vidas que mostram que o futuro vai ser diferente. Ou seja, o público pega aqui, passa um atestado de incompetência ao Chega e usa os ciganos para dizer, os ciganos que casam crianças aos 10 anos, e isto está documentado. Eu não estou a rir. Portanto, o público achou que para o Dia das Mulheres era bom, era usar o Chega para passar um atestado de incompetência às mulheres de direita e usar os ciganos para dizer que as mulheres são valorizadas. Foi uma boa intervenção, muito boa intervenção. Confesso que acho que a rapariga, e vou-lhe chamar rapariga porque creio que sejamos mais ou menos da mesma idade, Maria, acho que era o nome, e portanto uma grande intervenção, muito bem, esteve muito bem, e acho que, enfim, as mulheres de direita têm, obviamente, todo o direito à insistência. Temos grandes exemplos de mulheres de direita no Chega, temos a Rita e temos também Ministra Sombra de André Ventura, Teresa Nogueira Pinto, são 2 grandes exemplos que, aliás, são provavelmente muito melhores do que a maior parte das bancadas parlamentares daquele Parlamento, todas elas, e portanto isto é uma opinião pessoal que tenho, e portanto essa é que é a questão. E em última instância, esta questão do femonacionalismo é um tema curioso. Sabem que eu, enquanto estudante das ciências sociais, sou uma daquelas pessoas que diz que as ciências sociais também são capazes tendencialmente de inventar grandes terminologias em torno de fenómenos não existentes, ou pelo menos inventar grandes terminologias em torno de fenómenos que dão jeito que existam a determinadas pessoas. E portanto as ciências sociais dão margem para isto. E portanto, em última instância, terminando e sintetizando, não, os ciganos não são exemplo de vida, casamentos menores e sobre representação no RSI não me parece uma boa forma de estar na sociedade portuguesa ou de estar no mundo. E não, as mulheres de direita não são fantoches. Aliás, eu diria que com maior probabilidade pessoas à esquerda, na esquerda radical em concreto, que defendem a entrada massiva de imigração islâmica, depois de verem os padrões que essa imigração islâmica traz do ponto de vista, por exemplo, da criminalidade sexual, que afeta muito mais as mulheres do que os homens serão muito menos vítimas de criminalidade sexual do que as mulheres, é uma forma de trabalhar contra as mulheres. E aliás, olhando para as raízes marxistas do feminismo, por exemplo, podemos verdadeiramente perceber que a emancipação da mulher, a única coisa que fez foi torná-la sozinha, abandonada, e em última instância tentar igualar o inigualável, que é 2 naturezas distintas, pessoas todas elas igualmente dignas sem dúvida nenhuma, mas com diferenças assinaláveis e que não podem ser reduzidas a um projeto de lei de um burocrata de Bruxelas ou de um burocrata português. E portanto era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.